E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje vamos para o segundo vídeo da nossa Torrent 2 da Pcfan. Nesse vídeo eu vou desmontar a carretilha toda e vou passar para vocês todos os detalhes em relação à mecânica desse equipamento, beleza? Então vamos lá. Eu vou desmontar essa carretilha dando prioridade para essa chavinha que veio com ela. Inclusive isso vai servir para que vocês vejam se essa chavinha realmente funciona ou não. De repente, se você vai para uma pescaria e a carretilha dá algum problema, sei lá qual, você precisa desmontar para lubrificar, alguma coisa do tipo, você pode simplesmente levar esse equipamento, prende ela num chaveiro, né? E com certeza ela pode te ajudar. Então vamos ver se isso aqui realmente vai ser útil. A primeira coisa que a gente faz é tirar aqui a tampa. Tiramos aqui o carretel. Aqui dentro eu sei que tem um parafuso, pode ser que seja difícil tirar com essa chave, mas vamos tentar. Tiramos aqui a trava da porca. Como a chave é muito curtinha, acaba sendo um pouco difícil a gente fazer muita força, né? Como tirar essa porca aqui, por exemplo. Mas assim, como um quebra-galho, pode sim ser uma boa opção. Então aqui, ó, tirando a porca, debaixo dela nós temos uma arruelinha de calço, tá? Que fica debaixo da porca. Aqui a estrela de drag, ela não tem a rosca, não? Então ela é uma semelhante às carretilhas da Shimano, né? A rosca fica direto aqui numa porca avulsa, né? Temos aqui uma mola. Em cima da estrela de drag temos essa arruela chata. A porca aqui é feita de alumínio, bem convencional também, típico aí dos demais modelos que já mostramos aqui no canal. Debaixo aqui da porca temos uma arruela, que é uma arruela assim de uma espessura, né, um pouquinho maior. Aqui abaixo temos aquelas arruelas que eu sempre chamo de arruelas com barriga, né, que temos uma com a barriguinha para cima, outra com a barriguinha para baixo. Abaixo delas temos aqui mais uma arruela, que é bem grossa por sinal, tem quase 1 milímetro aí de espessura. E aqui já temos o rolamento de apoio da manivela, né? Vamos tentar continuar a desmontagem com essa chavinha. Parafuso maior. Os parafusos aqui de fora são todos iguais, todos do mesmo tamanho, todos com a mesma rosca, o mesmo diâmetro. Apenas o parafuso de dentro aqui é um parafuso maior, semelhante ao que já vinha na Spark. Então aqui tirando a tampa, vamos tirar aqui a sintonia fina também, para a gente ter uma ideia. Para tirar esse rolamento aqui da tampa, é necessário desmontar a carretilha, porque a trava fica aqui por dentro. Aqui o rolamento de apoio da manivela. A carretilha veio bem lubrificada, tá? Bem lubrificada mesmo. Uma coisa que eu já percebo aqui, eu acredito que seja, vamos confirmar, é em relação ao antirreverso. O antirreverso dela parece ser semelhante ao da Carbon XCS. E é isso mesmo, ó. É um antirreverso de micro roletes, o que é muito bom. Então, pessoal, é uma tendência que a gente tem visto nos equipamentos da Pcfan, uma evolução, né, mercadológica, vamos dizer assim, porque enquanto a gente encontra ainda no mercado várias carretilhas custando 400, 500, 600 reais, que ainda usam antirreverso comum, aqui nós temos uma carretilha que custa praticamente 200 reais, que vem com um antirreverso, que se a gente for comprar no Brasil, custa pelo menos 100 reais. E isso sem contabilizar o frete e isso arredondando o preço. Custa um pouquinho mais do que isso, na verdade. Então, ou seja, um antirreverso desse, no Brasil, custa a metade do preço dessa carretilha. Tá? Então, a gente vê que as carretilhas chinesas têm muita força, né? Lembrando que quando a gente fala carretilhas chinesas, a gente não fala no sentido pejorativo, tá? A gente não fala no sentido de desclassificar o equipamento, porque vira e mexe a gente recebe alguma crítica falando a Pcfan não é chinesa, a Kashkin não é chinesa. Não, pessoal, às vezes a marca não é, mas todo o projeto é chinês, a fabricação dos equipamentos é chinês, então falar que é chinês não significa falar que
que o equipamento é ruim, mas sim é a origem do equipamento e ponto final. Aqui a bucha, bem típica também, tradicional aí, não tem diferença nenhuma. Abaixo da bucha aqui nós temos mais uma arruela. Olha, essa carretilha veio muito bem lubrificada, tá? Mais uma arruela grossinha aqui. Vamos tirar aqui a coroa. Então aqui, ó, nós temos os discos de carbono. O primeiro disco aqui é feito de aço. Aí depois temos um disco de carbono, mais um disco de aço, mais um disco de carbono, mais um disco de aço e mais um disco de carbono. Logo depois vem aqui a coroa, que é muito levinha. Vejam que aqui onde ficam os discos é um compartimento bem pequenininho, né? Porém a coroa ela é bem grande. Em relação ao tamanho central dela aqui, ela é realmente bem grande. Vejam que ela é bem aliviada. Então, por esse motivo que eu digo para vocês que não é uma carretilha feita para uma pescaria pesada. Por mais que ela tenha dentes aqui de tamanho normal, que são dentes um pouquinho maiores, mas ainda assim ela não é destinada para isso, porque essa parede dela aqui é pequena, né? É uma parede estreita, e esses dentes não são tão resistentes como o de coroas de bronze, tá? Então é uma carretilha sim muito versátil, porém dentro das suas limitações. Aqui abaixo da coroa nós temos mais um disco de carbono, e esse ele é mais grosso, tá? É um disco que deve ter mais ou menos 1 milímetro de espessura. Ele é um disco mais rígido. Os demais também são discos bem rígidos e bem mais grossos do que a gente está acostumado a ver nas carretilhas aqui no Brasil, tá? Aqui, a catraca de desarme do gatilho também é feita de alumínio. Aqui, o pinhão ele é bem tradicional, daquele formato no qual existe 2 rolamentos de apoio, né? Vejam que essa parte aqui interna dele é um pouquinho mais comprida, porque parte dela fica dentro do rolamento. E tem esse biquinho a mais aqui, que também fica dentro do rolamento, que fica lá na tampa lateral da carretilha, né? Aqui as 2 molas, que também semelhante à da Carbon XCS, são molas mais rígidas, tá? Mais durinhas. E aqui temos uma coisa que é diferente da Carbon XCS. Vejam que aqui nós temos o yoke híbrido, né? Que é o suporte do pinhão com reforço de aço. Porém, nesse caso, nós temos essa meia lua completa aqui de reforço. Lá na Carbon, tá focando? Deixa eu ver, acho que tá. Lá na Carbon, nós tínhamos apenas um dentinho aqui de aço, semelhante ao que era feito na Alloy M e também semelhante ao que está lá na Tatula 80, que eu já mostrei para vocês aqui no canal. Então, assim, é mais uma evolução. O outro formato já era bom, já tinha aquele reforcinho pequenininho, e agora vindo com essa meia lua completa, acaba ficando ainda melhor. O gatilho, pelo visto, ele é só encaixado, tá? Não é parafusado. Aqui as torrezinhas que seguram o suporte do pinhão e as molas é feito de plástico, com a vantagem de que ele é uma peça parafusada, então se houver algum problema, se alguém por algum motivo quebrar, é fácil trocar, tá? Vamos tirar aqui também o eixo. O eixo da manivela é feito de alumínio, então a gente reforça aqui o recado de que é uma carretilha mais robusta em termos de tamanho, em termos de capacidade de linha, mas a gente volta a falar que não é uma carretilha feita para uma pescaria de Amazônia, por exemplo, né? Pode ser que a pessoa precise arrochar muito o freio e em algum momento ela vai acabar estragando a rosca desse eixo, tá? Aqui na parte de baixo nós temos esse rolamentinho. Essa engrenagem dela aqui é bem robusta. A engrenagem menor também é bem robusta. Aqui o mecanismo do gatilho, ele tem 2 molas, sendo uma mais grossa aqui na parte de cima e essa mais fininha aqui dedicada para esse bracinho articulado, né? Que é quem se movimenta lá para ter contato com essa catraquinha aqui. Aqui o rolamento de apoio do pinhão, né? Apoia a parte interna do pinhão. Vamos tirar aqui a carenagem frontal. Essa carenagem ela é parafusada apenas de um lado e do outro lado ela é encaixada apenas, tá?
porca da unha, como eu já disse, é feita de plástico. A unha dela é bem pequenininha também, é feita de aço. E aqui atrás tem uma argoelinha de cálcio. O eixo, como podem ver, é feito de alumínio. Desse lado aqui nós temos uma bucha. E desse lado aqui nós temos aqui a tampinha. As argoelinhas aqui que ficam debaixo daquela argoela de pressão. E temos aqui mais uma buchinha, tá? Por um lado isso é bom. Seria melhor que viesse com rolamentos, mas a possibilidade de substituir a bucha por rolamentos já é um ponto positivo, né? E aqui os dois eixinhos que eu comentei com vocês no outro vídeo, que fazem o apoio do guia de linha, tá? Esse botãozinho aqui é o que faz a tampa abrir e fechar, tá? Ele tem aqui uma travinha, ó, quando ele está todo aberto ele fica travadinho, e quando ele está todo fechado ele também fica travadinho. Então, pessoal, agora vamos dar aqui um panorama geral em relação à mecânica dessa carretilha. O primeiro ponto positivo que eu vejo aqui é esse anti-reverso de micro roletes, o que é um ponto super positivo, porque para muita gente não faz diferença, para mim também nunca fez, e muita carretilha tem vindo com isso, e a gente sabe que sim, que isso é uma melhoria, porque a chance de falha com o micro rolete é menor, as folgas são menores, a precisão do anti-reverso ela é maior. Então a gente sabe que é um ponto de evolução e que essa carretilha já traz pra gente. Temos aqui bons discos de freio. Vejam que são discos assim bem rígidos, né? São discos bem fortes, né? Muito mais grossos e mais rígidos do que o que a gente está acostumado com as carretilhas nacionais. Aqui os disquinhos de aço são assim, vamos dizer aqui, convencional, não tem nada demais neles. A lubrificação geral da carretilha veio muito bem feita. O fato de não ter rolamentos aqui, eu não julgo como um ponto positivo ou como negativo, porque como é uma carretilha mais barata, a gente não pode esperar que viesse com rolamentos aqui. O fato de existir a possibilidade de trocar as buchas por rolamentos, para mim já é um ponto a ser destacado, porque algumas carretilhas, principalmente do lado oposto da manivela, costuma vir com essa pecinha que já serve como tampa e serve também como mancal. Então você não tem a possibilidade de trocar, de adicionar um rolamento ali, o que para mim isso é muito ruim. Outro ponto positivo aqui muito acertado é o suporte do pinhão com esse reforço de aço em meia-lua, é muito bom. O que já vinha anteriormente já era bom e esse formato aqui com a meia-lua completa é ainda melhor. O pinhão e a coroa são peças muito bem usinadas, né? A coroa eles dizem ser feita de um alumínio aeroespacial. Basicamente é um tipo de alumínio que é usado para fazer foguetes, para fazer naves aeroespaciais. Então, possivelmente é um alumínio mais resistente do que o alumínio convencional. A usinagem das peças são muito bem feitas. O pinhão ele é extremamente liso, muito bem usinadinho. Os dentes aqui muito bem alinhadinhos. E uma coisa que eu percebo aqui, ó, os dentes dele não tem corte, né? Existem alguns pinhões que a gente passa a mão assim, ó, e a gente percebe que os dentes são levemente cortantes. Aqui não. Os dentes dela tiveram a quina meio que quebrada, tá? Fizeram um trabalho aqui de acabamento nos dentes, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Na parte de baixo, a gente consegue perceber que existe um trabalho mais destacado ainda. Ao invés dos dentes serem retos, eles são meio que inclinados, né? O acabamento dele é meio que diagonal. Então ele acaba tendo menos... A ponta dele tem menos contato com o suporte do pinhão, o que acaba diminuindo também o risco de desgastes, né? Agora aqui em relação à contagem de rolamentos. Eles dizem que nós temos aqui 7 rolamentos, possivelmente contando com o anti-reverso, né? Então nós temos um na tampa, outro no carretel 2, 3 aqui com o externo do pinhão, 4 com o interno do pinhão, 5 com o externo do eixo da manivela, 6 com o interno do eixo da manivela e 7 com o anti-reverso. Ou seja, nós temos aqui a contagem de rolamentos correta. Muito possivelmente aqui na manivela nós temos buchas. E eu vou verificar também se existe a possibilidade da gente trocar essas buchas por rolamentos, né? Vamos ver se aqui é parafuso ou se são arrebitadas.
Existe a possibilidade de troca, ó. Aqui ela é parafusado, muito bom. Dá para a gente trocar tanto os pegadores quanto as buchas ali por rolamentos, tá? O que é um ponto bastante positivo. É muito ruim quando a gente vem com a carretilha que tenha esse mecanismo ali rebitado. Então a gente não tem a possibilidade de trocar os pegadores ou trocar as buchas ou os rolamentos, porque eles simplesmente são presos ali para o resto da vida. Um ponto que eu gostaria de comentar também aqui com vocês é sobre esse bracinho articulado. Ele é feito de plástico e ele tem esse reforço aqui de aço. O que é bom, é muito funcional, ele não costuma dar problema, ele não desgasta, porque esse plástico aqui não costuma quebrar. E por ter esse reforço de aço, ele vai durar muito tempo, tá? Muito provavelmente essa catraca vai estragar antes desse aço aqui começar a ter algum problema. Então, pessoal, agora aqui um panorama geral em relação a esse equipamento. Eu gostei bastante da carretilha, gostei bastante do que eu vi aqui. Aqui nós temos uma carretilha muito mais bem feita em termos de acabamento e mecânica, assim, de posição das peças, a qualidade das peças, melhor do que a Torrent 1. Porém, nós temos uma carretilha que ela é um pouco menos versátil. A Torrent 1 você poderia pescar na Amazônia, por exemplo. Já a Torrent 2 ela não te permite não te dá essa possibilidade, justamente pelo fato dela vir com essa coroa de alumínio, com esse eixo de alumínio. Eu acho que isso aqui são pontos de limitação para esse equipamento. Não vou dizer também que é um equipamento que é feito para isso, porque nenhum equipamento chinês é feito para o mercado brasileiro, né? Então a gente acaba adaptando, acaba usando por conta e risco, mas a realidade é que a gente não tem equipamentos feitos para nós. Mas sim, a carretilha é muito boa, tem uma mecânica boa. Eu acho que tendo em vista o custo-benefício dela, por ser uma carretilha mais barata, eu acho que ela entrega tudo que era de se esperar que tivesse. Aqui nós temos discos de freio muito bons, temos uma usinagem de peças muito bom, temos um anti-reverso muito bom. Então sim, é uma carretilha barata que tem um excelente custo-benefício, que com certeza vai ter um público muito grande aqui no Brasil. Então, concluindo isso aqui, eu vou refazer a montagem dela e volto falando com vocês, beleza? Bom, pessoal, terminamos aqui a montagem da nossa Torrent 2 e eu vou concluir esse vídeo agora com vocês. Vocês puderam ver que a carretilha tem, assim, no geral, ela tem uma mecânica muito boa, uma mecânica bem feita. Temos aqui algumas coisas que temos em carretilhas que consideramos melhores, como a coroa de alumínio, que ao mesmo tempo, para algumas pessoas, isso pode se tornar um ponto negativo, porque ela se torna uma carretilha menos resistente. No geral, para o que eu indico esse equipamento, que seria uma pescaria de tucunaré, uma pescaria de tucunaré azul, amarelo, traíra, pescaria de piau, de curimba, pescaria de espera, eu acho que ela vai super bem. Inclusive, é a pescaria que eu pretendo colocar essa carretilha para fazer, né? Para pescar um piau, uma curimba, uma trinchãs, coisas do tipo. Eu acho que ela vai muito bem. No geral, a carretilha ela me surpreendeu, tá? Porque só pelo fato dela vir com um anti-reverso de micro roletes e ela custar na casa aí dos R$ 200, eu já julgo como um ponto muito positivo. É claro que o anti-reverso não é a única coisa que compõe uma carretilha. Porém, é uma coisa que para muitas pessoas, os mais experientes principalmente, acabam levando isso muito em consideração, justamente pelo fato da carretilha ficar mais precisa. Então isso eu considero como um ponto positivo, como uma evolução, né? Tendo em vista que a carretilha tem um ótimo custo-benefício, é uma carretilha que custa pouco, entrega muito e tem aqui coisas que carretilhas mais caras não têm. Recentemente eu mostrei para vocês aqui a Solo King Acura, que é uma carretilha mais cara, bem mais cara do que essa, quase o dobro do preço, que é uma carretilha desenvolvida para uma pescaria mais precisa, mais finesse. Então que nela era muito mais necessário que viesse um anti-reverso de micro roletes do que essa carretilha, e nela não tem. Eu até pontuei isso nela como um ponto negativo, e nesse caso aqui a gente tem. Então nós temos aqui rolamentos aonde eu julgo necessário que deva ter. Eu não acho necessário numa carretilha desse porte, desse custo, que tivesse rolamentos aqui no guia de linha. É interessante que tenha? Sim, é muito interessante que tenha. Mas é uma carretilha que custa R$ 200. Então a gente tem que entender que algumas deficiências elas devem ser adotadas para manter esse custo.
Porque se a gente colocar mais 2 rolamentos aqui, isso vai encarecer o preço. Se a gente colocar mais 4 rolamentos aqui nos pegadores, isso vai encarecer o preço. Então, tendo em vista o mercado que ela pretende atingir, eu acho que ela está muito ok, eu acho que ela está muito dentro do aceitável, né, para o custo dela, beleza? Então, sim, é uma carretilha que eu recomendo, é uma carretilha que eu gostei demais. Reforço a ideia de que é uma carretilha voltada para uma pescaria mais média. Não recomendo para pescarias pesadas como tucunaré-açu, trairão, pescarias de pesqueiros com peixes grandes, pescaria de peixes de couro grande. Então não acho interessante. Mas julgo sim que se ela for bem aplicada dentro desse contexto que eu considero como ok para ela, com certeza ela pode ser uma carretilha boa, com boa durabilidade, desde que a pessoa mantenha as suas manutenções em dia. Claro que equipamento nenhum na mão da pessoa errada vai durar muito tempo, né? Então é interessante que a pessoa tenha um certo cuidado para manter a eficiência e durabilidade do seu equipamento. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido todo o projeto dessa carretilha e qual que é a ideia de público dela. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu estarei respondendo a todos vocês, beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!